Muito boa tarde a todas e todos. Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos. É uma alegria muito grande nós estarmos hoje novamente aqui reunidas e reunidos para essa ação de formação, então, que faz parte do ciclo de formação continuada em teorias pedagógicas, com ênfase na pedagogia histórico-crítica. E hoje, então, é com muita alegria, com muita satisfação que nós estamos recebendo para contribuir nesse debate que nós iniciamos já no ano passado, né? Lembrando, contextualizando, né? Nós tivemos formação sobre essa temática, inicialmente com o professor Newton Duarte, depois nós tivemos um ciclo também com o professor Ricardo Eleutério. Então, muitos dos que estão aqui participaram também desses dois módulos, né? Então, hoje nós estamos iniciando um terceiro módulo, por assim dizer, e nesse terceiro módulo nós vamos contar, então, com 2 encontros, né, que serão presente para nós, por parte, então, da professora Lígia Martins. Então, eu já de antemão agradeço imensamente a professora pela sua generosidade, pela sua disponibilidade em estar conosco, em contribuir com o IFSC, né, com essa etapa da formação na pedagogia histórico-crítica, né, lembrando que a pedagogia histórico-crítica, ela consta no nosso plano de desenvolvimento institucional, mais particularmente falando no nosso PPI, né, no nosso projeto pedagógico institucional, como a pedagogia que fundamenta a educação no IFSC, né? Então, é muito importante nós termos formação continuada, constante, né, sobre essa vertente pedagógica, né, sobre essa pedagogia, para que a gente consiga se apropriar dela e para que ela, de fato, possa ocorrer no chão das nossas salas de aula, né? Então, muito obrigada, professora Lígia, querida, pela sua generosidade, pela sua disponibilidade. Eu vou apresentar a professora Lígia, mas a professora Lígia não é só isso que eu vou falar, eu tenho certeza que é muito incompleta essa apresentação que eu vou fazer, e depois passo a palavra à professora e deixo a professora muito à vontade para complementar essa apresentação. Não sem antes, né, agradecer a todas e todos que optaram por fazer esse curso, que estão aqui conosco agora, os que vão assistir depois a essa formação, e a toda a equipe do Departamento de Formação e Práticas Educativas. Hoje nós estamos aqui com o nosso diretor, o professor Marco Neiva, que está conosco também, com o Jefferson, nosso técnico em audiovisual, que está aqui nos ajudando, Rogers, nosso coordenador de materiais, também está conosco na sala, e também os nossos intérpretes de Libras, né, que ampliam o alcance, né, dessa nossa formação. Então, meu muito obrigado a todas e todos por, com o seu prestimoso trabalho, né, fazer com que essa formação pudesse acontecer. Mais uma, eu sempre agradeço muito. Então, a professora Lígia Márcia Martins possui graduação em licenciatura em Psicologia e em Formação de Psicólogo pela Fundação Educacional de Bauru, que é a atual Unesp de Bauru, possui mestrado em Programa de Psicologia Clínica pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e doutorado em Programa Educação Brasileira pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. É livre docente em Psicologia da Educação pela Faculdade de Ciências, Universidade Estadual Paulista, Unesp, campus de Bauru. É aposentada como professora adjunta da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Unesp, tendo atuado no curso de graduação em Psicologia, mais precisamente no Departamento de Psicologia da Faculdade de Ciências, campus de Bauru, e no programa de pós-graduação em Educação Escolar na Faculdade de Ciências e Letras, campus de Araraquara, atuando principalmente nos seguintes temas: Psicologia da Educação, Desenvolvimento Humano e Formação de Professores. Seja bem-vinda, então, professora Lígia, gratidão pelo aceite, que alegria poder contar com a sua presença aqui e que tenhamos uma excelente reflexão. Obrigada.
Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Primeiramente, eu agradeço, não é, em nome da Eliane, essa oportunidade para estar aqui, ainda que nessas condições, não é, remotas, mas compartilhando com colegas do IFSC um pouquinho daquilo que tem ocupado praticamente a nossa vida profissional, que é a dedicação à educação escolar pela via, né, da teoria pedagógica histórico-crítica e da psicologia histórico-cultural. Espero, nesse breve tempo, né, que temos, poder, né, se não aclarar algumas questões, não é, da ordem da nossa teoria, pelo menos mobilizá-los mais ainda para o investimento nos estudos, né, nas trocas, no compartilhamento que o trabalho pedagógico exige, porque esse nosso trabalho, por essência, é um trabalho coletivo, né? Então, eu, considerando a nossa temática, que é a prática pedagógica histórico-crítica, né, eu já gostaria de começar dizendo que talvez, né, muitos até se frustrem com a minha fala, sobretudo se vierem, não é, com uma expectativa que é muito nossa, né, que eu entendo perfeitamente, porque nós, professores, quando começamos, não é, a trilhar um determinado caminho, sempre somos tomados pelas indagações da ordem mais prática, vamos dizer assim, né? Ilustro o que eu estou falando, mas como é que eu faço a pedagogia histórico-crítica acontecer na minha aula, acontecer na minha sala de aula, né? Talvez essas sejam algumas questões que vocês tragam para esse nosso encontro. E é claro, né, que seria impossível eu estar aqui hoje para dizer assim, olha, gente, para fazer a pedagogia histórico-crítica acontecer na sua sala de aula, basta que você haja assim, assim ou assado, né? É impossível fazer isso e penso, né, que nem esse seria, é claro, o melhor caminho, haja vista a própria complexidade do ato educativo, a própria complexidade da docência, né? Mas espero, né, trazer aqui algumas contribuições, né, na direção do que represente no nosso trabalho como professores a adoção da pedagogia histórico-crítica. Então, eu organizei essa minha exposição basicamente, não é, em 3 pontos, né? Num primeiro momento, eu quero parar um pouquinho, né, para aclarar a nossa concepção de prática pedagógica, né? Então, quando estamos falando de prática pedagógica, a partir do aporte teórico da pedagogia histórico-crítica, a que nós estamos nos referindo? Como é que nós concebemos essa prática, né? E na sequência desse aclaramento introdutório mais geral, vamos dizer assim, né? Eu pretendo trazer aqui, né, os elementos fundamentais da prática pedagógica histórico-crítica, né? Ou seja, o que é que baliza a nossa ação como professores, quais os aspectos, né, que sustentam a nossa ação pedagógica, né? E a partir, né, destes elementos que eu chamo aqui de elementos fundamentais ou dimensões da prática pedagógica, a gente avançar um pouquinho para uma distinção que eu também entendo importante, necessária, né? Que é uma distinção entre método e procedimentos de ensino. Isto porque, não raro, né, sobretudo na contemporaneidade, os procedimentos de ensino são tomados como método, né,
Quantas e quantas vezes a gente ouve e pergunta assim, qual método você usa? Eu uso tal método, né? Quando, na verdade, não raro, a gente não está falando de método, mas sim de procedimentos de ensino. Uma outra questão, né, que também me mobilizou para trazer essa discussão aqui a essa nossa tarde, diz respeito também a alguns preconceitos ou alguns equívocos, né, que atravessam a própria implementação da pedagogia histórico-crítica. Do tipo assim, mas seminário, por exemplo, né? Seminário é defendido pelo construtivismo. Não, nós somos pedagogia histórico-crítica, então nós não vamos a seminário. A pesquisa, né, colocar os nossos alunos para fazerem pesquisas. Não, isso é autoaprendizagem, é outra perspectiva teórica, eu sou da pedagogia histórico-crítica, então também não vou propor pesquisa, né? Então, não sei a quantas essas questões aparecem entre vocês, mas a minha experiência mostra, né, que muitas vezes quando nós, do lugar da pedagogia histórico-crítica, defendemos a transmissão dos conhecimentos historicamente sistematizados, quando nós advogamos, né, o ativo papel do professor como mediador fundamental para a construção do conhecimento dos nossos alunos, não raro aparecem indagações sobre os aspectos procedimentais desse ensino, né? Então, nós vamos também passar um pouquinho, né, por essa distinção entre qual seja o nosso método na pedagogia histórico-crítica, para então dizer que, fiéis ao método, os procedimentos de ensino, né, são e incluem todos aqueles que nós entendermos justos, necessários e coerentes para que melhor ensinemos os nossos alunos, né? E por último, já, né, à guisa de finalização desse nosso encontro, eu pretendo conversar um pouquinho com vocês sobre a aula, né? Aula, essa nossa célula máter da educação escolar, né? Que, embora tão importante no nosso trabalho, nas nossas vidas, que ocupa tanto do nosso tempo, né? Quantas horas ficamos lá nos dedicando a preparar as nossas aulas, né? Mas não necessariamente o próprio ritmo do nosso trabalho nos permite pararmos para refletirmos, afinal, né? Como é que eu organizo minha aula? Que aula eu ministro? Que aula eu gostaria de ministrar? Como eu organizo os conteúdos na minha aula? Com quem eu me relaciono ao estar ministrando a minha aula? E, né, por aí afora, né? Então, são esses os pontos que eu entendi, né, factíveis de trabalhar com vocês nesta tarde, esperando não esgotar todo o tempo, para que, ao final, eu possa estar à disposição de vocês, talvez, né, para questionamentos, críticas, indagações ou pontos que eu não tenha deixado claro, né, mas que vocês entendem necessários de serem explorados. Com isso, então, passemos, né, a nossa concepção de prática pedagógica. Sempre que eu trabalho, né, com a temática da prática pedagógica, seja para professores da educação básica, seja para professores, né, do ensino superior, eu gosto de começar, sim, pontuando, né, a necessidade da gente não tomar prática pedagógica como aquilo que eu faço, a minha prática pedagógica. É claro que toda prática, e no que se inclui a pedagógica, ela é realizada por sujeitos singulares, né? Somos nós
individualmente, né, nos nossos espaços profissionais que realizamos determinado tipo de prática. Mas o que nós não podemos perder de vista, o convite que eu faço para a gente ampliar um pouquinho esse olhar, diz respeito ao fato de que a prática pedagógica, ela se insere como um tipo determinado de prática social, né? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que nós precisamos, né, estabelecer esta relação entre a nossa prática pedagógica e a prática social global. E quando estou me referindo à prática social global, nós estamos nos referindo, então, a quê? Né? As ações concretas que nós, homens e mulheres, como seres sociais, realizamos, né? E realizamos por meio do nosso trabalho, e com isso nós construímos as condições objetivas de vida, não só nossa, né? Mas também das futuras gerações e da própria sociedade, né, da qual nós somos partícipes. Então, nossa compreensão de prática pedagógica não deixa de ser atravessada pela clareza de que, com aquilo que eu faço na minha sala de aula, eu participo de uma tessitura social mais ampla, né? O que eu faço não fica limitado, não pode ser circunscrito, né, àquele meu espaço pedagógico. Por quê? Porque nós estamos, né, e temos um tipo de trabalho que, a rigor e por essência, é formador de pessoas, né? Então, daí que, né, a prática pedagógica, como nós estamos aqui nos referindo, né, como um tipo específico de prática social, ela possui enraizamentos sociais. E para nós que trabalhamos num coletivo docente, isso nos importa especialmente. Por quê? Né? Porque, sendo um tipo de prática social e possuindo, portanto, um enraizamento social, a prática pedagógica de cada docente, a prática pedagógica de cada um de nós, ela carrega, quer queiramos, quer não. E o que é mais sério, muitas vezes ela carrega de forma oculta uma dada concepção de ser humano, que vai atravessar como eu concebo meus alunos, como eu concebo o desenvolvimento dos meus alunos, como eu entendo o desenvolvimento psíquico, né? Que vai atravessar, né, a concepção de sociedade que eu tenho. Como é que eu concebo esta sociedade? Como é que eu relaciono esse profissional que eu estou contribuindo para formar, né, em relação à sociedade para o qual eu o estou preparando, né? Eu compartilho de que concepções de sociedade. Eu entendo que essa sociedade é justa, eu entendo que tem que valer mesmo a meritocracia, eu compreendo, pelo contrário, que a gente vive numa sociedade que oportuniza condições de desenvolvimento, inclusive psíquico, diferenciadas para distintos sujeitos, né? Então, como eu concebo, por exemplo, o que seja conhecimento? Conhecimento para mim é o quê? Qual é o papel da escola? Que tipo de conhecimento a escola tem que veicular, né? Então, vejam vocês
que eu me referi aqui muito rapidamente a uma série de aspectos que coabitam os nossos ideários como professores. E não adianta imaginar que nós vamos conseguir adentrar a uma sala de aula, né, por melhor que seja o nosso preparo, né, teórico-técnico, sem que estas nossas ideias, esses nossos ideários nos acompanhem. Então, pensar a prática pedagógica é também promover uma reflexão sobre os ideários que orientam o nosso trabalho como professores. Porque são esses ideários que muitas vezes nos fazem um professor assim ou um professor assado, né? Um professor que se sabe mediador, né, da formação do outro, ou, né, alguém que se imagina ali para disponibilizar conteúdos e que os alunos, né, dos quais os alunos devam se apropriar como melhor lhes aprovier. Então, né, eu aproveito essas considerações para cumprimentar vocês, né, aí no IFSC, assumindo uma teoria pedagógica, né, como lastro, como orientação para o trabalho pedagógico coletivo, né? Por quê? Porque na ausência, né, de uma orientação, vamos dizer assim, filosófica, teórica e metodológica, né, que nos guie, que nos dê direção, o coletivo docente fará o seu trabalho, indiscutivelmente, mas o fará a partir de seus próprios ideários, né? Então, eu costumo trazer, por analogia, o seguinte: olha, não resta a menor dúvida, né? Cada curso possui um coletivo de docentes, possui um conjunto enorme de disciplinas, cada uma tem a sua especificidade, tem a sua importância para a formação, não é, do profissional que o nosso curso se propõe a efetivar. Então, é como se nós fôssemos músicos de uma orquestra. Cada professor com o seu conjunto de disciplinas ou com a sua disciplina, imagine-se, então, o músico e seu instrumento. Numa orquestra, né, e a riqueza da orquestra, inclusive, passa por aí, nós temos uma infinidade de instrumentos diferentes. Ninguém toca o mesmo instrumento, né? A gente não tem só o violino, como nós não temos só né, a flauta ou qualquer outro instrumento. Nós temos uma diversidade de instrumentos orquestrados por diferentes sujeitos, por diferentes músicos. Mas imaginemos, colegas, se cada músico, com o seu instrumento, resolvesse tocar a partir da sua própria partitura. Seguramente nós não teríamos, né, como resultado a harmonia, né, de uma obra musical apresentada por uma orquestra. Então, uma teoria pedagógica para um coletivo docente opera como a partitura comum, né? Cada um vai tocar, sim, o seu instrumento, mas a gente precisa seguir todos, né, uma mesma partitura. Não pode cada um entender que vai tocar o seu instrumento ao seu bel prazer, né? Então, por isso que cumprimento, né, o Instituto por estar, não é, nesse processo
de não só eleger uma orientação teórica, orientador, eleger a sua partitura, como também assumir isso que eu sei que é um imenso desafio, que é investir na formação docente, para que, de fato, a gente toque, né, os nossos instrumentos particulares, mas que tenhamos uma partitura coletiva, uma partitura comum. Né? Então, eram essas as considerações iniciais que eu gostaria de fazer sobre a prática pedagógica, né? Lembrando que, a rigor, o trabalho pedagógico é um trabalho coletivo. Esse é um ponto que julgo também importante para responder, ou pelo menos passar por, né, a questão do como é que eu aplico a pedagogia histórico-crítica. Olha, né, nós precisamos ter claro que, para que nós realizemos algo da envergadura da pedagogia histórico-crítica, nós precisamos de um coletivo, né? Eu, sozinha, por melhor que sejam as minhas boas intenções, fico com o meu aluno um tempo reduzido, um tempo limitado, né? E se eu identifico, por exemplo, que determinado aluno meu, nosso, precisa, né, de um investimento maior em termos da própria aquisição de algumas habilidades acerca das quais ele ainda encontra-se deficitário, habilidades que são fundamentais para ele dar sequência à sua formação, é pouco provável, né, que a gente, isolada, solitariamente, consiga dar conta dessa tarefa. Nós precisamos, né, parceiros, nós precisamos parcerias, nós precisamos que o nosso trabalho comece, né, na nossa aula e avance na aula do nosso colega e do outro nosso colega, que o nosso trabalho principie no primeiro ano e avance em direção ao segundo, ao terceiro, ao quarto e assim sucessivamente, né? E com isto, né, eu já estou sinalizando o que a gente considera um primeiro elemento fundamental da prática pedagógica histórico-crítica. Vejam, não por acaso eu fiz menção aqui ao desenvolvimento de um aluno, né, para ilustrar a importância de que o nosso trabalho seja um trabalho coletivo, né? A exigência de que a pedagogia histórico-crítica se implemente coletivamente. E eu não fiz menção ao desenvolvimento do aluno por acaso, eu fiz menção ao desenvolvimento, por quê? Porque, para nós, a primeira dimensão, né, requerida para a prática pedagógica, ou na prática pedagógica histórico-crítica, seja o reconhecimento da dimensão ontológica do ato, né, de se ensinar, do ato de se educar. O ato educativo, ele tem uma dimensão ontológica. Tenho certeza, tanto o professor Newton quanto o professor Ricardo já passaram por essa questão, né? Mas eu penso que vale a pena dar uma recuperadazinha rápida, né, acerca do que é que nós estamos tratando quando falamos dessa dimensão ontológica. O que está em causa, né, é a afirmação da natureza social do desenvolvimento humano. Afirmarmos a natureza social do desenvolvimento humano implica reconhecer de que quem somos,
as características que temos, as propriedades que temos, inclusive do ponto de vista psíquico, né, não resultam de uma predisposição inata, hereditária, como por tantos anos, né, acreditou-se no âmbito da educação escolar. Eu penso, não temos, né, tempo nem condições de avançar muito nesta direção, mas eu entendo que nós temos aí, né, para nossa consulta, para que a gente se inteire, se atualize, né, das questões atinentes ao desenvolvimento psíquico, toda a riqueza das contribuições das neurociências, né? Neurociências cada vez mais deixando evidente que nós somos a partir do que fazemos. A atividade é a esteira do desenvolvimento humano, né? Quem está na educação escolar há mais tempo, como eu, por exemplo, sabe, né, que às vezes a gente até estudou algumas teorias lá que advogavam, por exemplo, que filho de peixe, peixinho é, né? Ou que então aquele aluno brilhante que eu tenho na sala de aula, nossa, é porque ele nasceu inteligente, né? Olha que maravilha, né? E aquele outro lá que visivelmente tem mais dificuldade, poxa vida, ele não teve, né, a sorte deste primeiro aí, né, que nos aponta um desempenho tudo de bom, vamos dizer assim. Na verdade, o que nós temos em causa é que aquele indivíduo, né, para Aguardemos um instante, aparentemente a conexão da professora caiu, né? Vamos aguardar enquanto ela reconecta. Só tá mudo. Só abrir o microfone. Agora sim. tá tudo lento. Perfeito, perfeito. Infelizmente, o remoto tem desses problemas. Mas ainda bem que conseguimos retomar. Gente, desculpa o imprevisto, mas independe da gente, então vamos seguir, né? Nós estávamos falando, né, das 4 dimensões da prática pedagógica, né? Essas dimensões, não é, são aqueles aspectos que pautam as nossas proposições acerca do ensino e da aprendizagem sob a ótica da pedagogia histórico-crítica. Eu tratava, então, da primeira dimensão, que é a dimensão ontológica. Pensar a dimensão ontológica, logo, né, imediatamente antes de cair a internet. Ai, que bom, professora, que bom. Que bom que Vamos tentar mais uma vez. Isso. Então vamos. Bom, retomando pela segunda vez, né? Recapitulando, tratávamos da dimensão ontológica da prática pedagógica, cuja relação mais direta é com a formação das capacidades, das propriedades, do desenvolvimento integral dos indivíduos, né? A segunda dimensão, né, que nós colocamos aqui em destaque, diz respeito à dimensão histórica da organização social. Esse elemento, né, nos importa muito especialmente, porque não raro nós ouvimos coisas do tipo assim: mas a sociedade é essa, não tem jeito, a gente tem que se adaptar a ela, né? As coisas são como são, os indivíduos são determinados socialmente.
O alerta que a pedagogia histórico-crítica traz em relação, né, à importância de levarmos em consideração essa dimensão histórica, né, da organização social, diz respeito ao fato de que não resta a menor dúvida, a sociedade, ela de fato forma os indivíduos, né? Mas são os indivíduos que fazem esta sociedade, né? E se assim, em assim sendo, do lugar da educação escolar, nós entendemos que a nossa tarefa seja formar pessoas aptas a serem sujeitos nessa sociedade e não sujeitados a ela, né? Então, essa é uma dimensão, né, muito cara à pedagogia histórico-crítica e tem a ver com o que provavelmente o professor Newton já trabalhou com vocês, que é a compreensão da relação dialética entre escola e sociedade, né? Então, há um grau de interferência, de inter-relação, né, de interconectividade recíproca. Da mesma forma que nós na escola, sim, somos orientados, somos regidos, vamos dizer assim, né, pela ordem social, as próprias contradições sociais atravessam, né, o nosso espaço de trabalho, atravessa a nossa escola, mas, por outro lado, nós formamos pessoas que fazem esta sociedade. Então, vejam vocês por que eu comecei a minha fala, né, trazendo a questão dos nossos ideários, muitas vezes ocultos, né, e que balizam aquilo que a gente faz na sala de aula, que baliza o nosso operar, né, como professores, como educadores. A terceira dimensão, né? Essa é uma dimensão que também nos é extremamente cara, né? Que é a dimensão epistemológica da prática pedagógica, né? E quando nós estamos trazendo a questão da dimensão epistemológica, nós estamos colocando em causa que nós defendemos uma concepção clara de conhecimento e de realidade, né? Nós estamos vivendo tempos em que cada vez mais o conhecimento é tomado por doxa, né? Por opiniões, por, né, pensamentos das mais diferentes origens e natureza. E também, não raro, nós ouvimos colocações do tipo assim: mas todo conhecimento é válido, tudo é conhecimento, né? Uma relativização muito grande dos conhecimentos historicamente sistematizados, né? Então, do lugar da pedagogia histórico-crítica, nós não relativizamos os conhecimentos historicamente sistematizados, os chamados conhecimentos clássicos, né? Por uma razão, né, básica, porque nós entendemos que a realidade, ela existe, a realidade não é um texto a ser interpretado e cada um interprete, né, como melhor lhe aprouvier. Não, a realidade existe e cabe a cada um de nós compreendê-la, né, decodificá-la e representá-la na nossa consciência para que possamos, então, merecer o status de seres conscientes, né? O que eu estou querendo dizer com merecer o status de ser consciente? Com ciência, com saber, com conhecimento, né? Então, entendemos que os conhecimentos historicamente sistematizados, que são, sim, produtos do trabalho de decodificação abstrata acerca da realidade concreta,
deva instituir-se como os conteúdos por excelência da educação escolar, né? Trabalhando bastante, né, com formação de professores, confesso a vocês que eu já ouvi, né, muitas vezes dizer assim, ai, professora, mas a pedagogia histórico-crítica desconsidera o saber popular, a pedagogia histórico-crítica pretere os saberes, né, que os nossos alunos trazem, inclusive a partir das suas vivências, da vida cotidiana e etc. Então, eu devo dizer que isto não se justifica, isto não é verdade. Não é que nós desconsideremos, até porque seria impossível, né, nós ensinarmos a alguém alguma coisa se nós desconhecermos o que é que ele já sabe sobre esta coisa. Então, a questão do conhecimento de senso comum, a questão do conhecimento cotidiano, esse conhecimento veiculado, né, das formas mais assistemáticas, eles não são desconsiderados. Até os entendemos como pontos de partida. Agora, o problema é quando esse tipo de conhecimento é ponto de partida e é ponto de ficada na prática pedagógica, né? Então, aí é que nós temos um sério problema. Por quê? Porque a tarefa da escola é estabelecer a relação mediadora entre a vida cotidiana e o não cotidiano. Eu penso que, sobretudo no âmbito do ensino superior, nós não podemos desconsiderar que o nosso aluno será, né, ou melhor, o aluno que eu tenho hoje é o profissional que eu vou ter amanhã, né, ofertado à sociedade. Eu não gosto muito de usar o termo mercado de trabalho, né, porque nós não somos mercadorias, nós somos os sujeitos, né, desta ordem social. Mas, enfim, né, o que a gente vê é que não deixa de ser mesmo um mercado onde se compram os sujeitos, né, para o desempenho de determinadas tarefas. Então, o que eu estou querendo colocar aqui é, né, o profissional que nós vamos entregar para a sociedade, né, não pode ser um profissional que se insira num determinado exercício profissional a partir, né, como eu costumo dar de exemplo, usando a simples roupa do corpo. Não, né? Nós precisamos enriquecer esta formação, né, para que este indivíduo se diferencie dos demais por uma identidade profissional, né? Que é isso que nós fazemos nos nossos cursos. O nosso futuro profissional, ele precisa ser representante de um acervo de conhecimentos teórico, metodológico, técnico, que lhe possibilite, claro, o exercício de determinadas tarefas, de determinadas funções sociais, com as máximas capacidades desenvolvidas. Então, penso que levarmos em consideração essa dimensão epistemológica da prática pedagógica histórico-crítica nos reporte, né, a uma análise, a uma consideração acerca da natureza dos conteúdos que veiculamos nas nossas formações, né? Até porque, se nós considerarmos, né, a própria a dimensão pedagógica, né, do ato educativo, essa dimensão vai apontar, em primeiríssimo lugar, os conteúdos que nós veiculamos, a natureza dos conteúdos a serem trabalhados, né? Que para nós, na pedagogia histórico-crítica, a quarta dimensão, a dimensão pedagógica, diz respeito à necessidade de que, pelo nosso trabalho como professores, como educadores, nós possamos
alcançar o desenvolvimento do pensamento rigorosamente abstrato dos nossos alunos. Que nós possamos promover o desenvolvimento do que a gente chama em psicologia histórico-cultural de pensamento teórico, né? O pensamento teórico, ele não se desenvolve senão por exercícios e expedientes mentais, exercícios e expedientes psíquicos, né? A partir dos quais nós ultrapassamos o âmbito da nossa relação com o empírico, ou seja, com aquilo que eu preciso ver, que eu preciso pegar, que eu preciso entrar numa relação sensível, né? Esse é o âmbito empírico do conhecimento. É um âmbito, é importante, sim, mas não representará o objeto ou fenômeno na sua máxima abrangência, né? Então, promover o desenvolvimento do pensamento teórico pela via da prática pedagógica, pela via, né, do ato de se ensinar, é colocar o aluno pouco a pouco, passo a passo, em relação com a teoria, com o conceito, com o conhecimento, com a representação abstrata da realidade concreta. Um conceito, ele é, a rigor, universal. Um conceito, a rigor, é abstração. Todos nós, professores, né, quando estamos ali ensinando os nossos alunos, não raro, como nós já num patamar de desenvolvimento, né, avançado, como especialistas em determinada área, em determinado conhecimento, muitas vezes nós adentramos uma discussão conceitual lá na nossa aula e, de repente, um aluno levanta a mãozinha e fala assim: professor, dá um exemplo prático, né? Dar um exemplo prático. O que o aluno está nos pedindo quando ele nos diz, dá um exemplo prático? Ele está dizendo assim: professor, volta porque eu estou aqui no empírico. Volta para mim, né? E o voltar, o contribuir para que isto se supere do ponto de vista, né, do avanço necessário para esse nosso aluno, não adianta eu repetir o conceito. Eu costumo dizer que não raro, né, muitos professores, e eu costumo brincar quando estou entre professores de matemática, eu costumo brincar particularmente com eles, que eu brinco assim: professor de matemática explica fazendo o exercício de novo. Se ao fazer o exercício o aluno, né, permaneceu com dúvidas, se aquela realização do exercício não esclareceu, não adianta eu fazer de novo e nem dizer para ele, é assim, ó, né? O que eu preciso buscar são as conexões, links que provavelmente esse aluno não está conseguindo estabelecer entre o tal exemplo prático, né? A experiência empírica e a representação abstrata, conceitual desta experiência empírica, né? E quando eu avanço nesta direção, eu já estou trazendo aqui, né, o segundo ponto que eu disse para vocês que traria nessa exposição, que é em relação a método, né, e procedimentos de ensino. Tá? A necessária distinção entre método e procedimentos de ensino. Por que essa distinção nos importa? Ela nos importa, em primeiro lugar,
Porque a gente tem vivido uma didatização da educação escolar. O que eu estou chamando de didatização? Um apelo muito grande para o como, né? Então vamos pensar a curvatura da vara. A vara pende para o como, a vara pendendo para a prática, entre aspas, né? Em detrimento dos fundamentos desta prática. Então, cada vez mais nas nossas escolas, a gente tem muita prática e não tem método, né? Não raro, os professores, né, dizem assim, ai, professor, o curso foi até muito bom, mas a gente queria uma coisa mais prática. E eu costumo dizer assim, olha, não há nada mais prático do que uma boa teoria. Porque qual é o papel da teoria? A teoria só serve para iluminar a realidade. A teoria, ela amplia o nosso foco, né? Então, não tem nada mais prático do que a teoria que eu entendi. Por quê? Porque eu começo a enxergar esta realidade prática a partir de pressupostos, a partir de elementos e a partir de questões que, na ausência da teoria, eu não visualizava, né? Então, por isso que eu costumo dizer que aquela frase que o professor também usa muito, né? A gente escuta muito lá na educação básica. Na prática a teoria é outra. Não, não existe na prática a teoria é outra, né? De duas uma, ou esta prática é ou melhor, ou esta teoria é uma teoria deliroide, né? Então, se realmente a gente estiver tratando de uma teoria deliroide, tipo, né, a Terra plana, não resta dúvida que na prática a teoria vai ser outra. Agora, em se tratando, né, de teorias solidamente elaboradas, confirmadas, constatadas, não há como, na prática, a teoria ser outra, né? Porque se assim o fosse, esta teoria seria um delírio e não uma representação de decodificação do real, né? Então, o que nós carecemos é método muito mais do que expedientes procedimentais. E ao falarmos em método, né, que nós precisamos apelar a um método, o que é método? Quando a gente fala em método, nós estamos falando do quê? Né? Nós estamos falando em praxis, nós estamos falando em articulação, teoria, prática. Né? Vejam que propositadamente eu nem coloquei teoria e prática, né? Porque teoria não é outra coisa. Para nós, dentro do referencial histórico-crítico, teoria é a representação do movimento do real na nossa consciência, né? Então, quando nós temos a representação do real na nossa consciência, do movimento do real, é isso que nós chamamos de teoria, né? Por isso que não tem como separar a teoria daquilo que a gente realiza. Por quê? Porque se a nossa consciência ela é, né, a diretriz, ela é a guia daquilo que nós realizamos, a ação humana ela é sempre uma ação teórica. Tudo que a gente faz é orientado por ideia. Se nós não nos orientarmos por alguma ideia, nós não vamos conseguir descascar uma laranja. Nós vamos cortar a mão. Agora, o grande problema é que quando nós avançamos da vida cotidiana para o espaço, né, da vida escolar, da organização institucional escolar,
para o âmbito da ciência, para o âmbito do exercício profissional, nós não podemos nos guiar por quaisquer ideias, né? Aquelas ideias que, de repente, até funcionam bem, mas, né, que são insuficientes para darem conta, para darem cabo da explicitação do fenômeno diante do qual nós nos deparamos, né? Então, a teoria que nos importa, já que nós estamos falando do lugar da educação escolar, é a teoria que versa sobre construção do conhecimento, né? Então, quando a gente está falando em método na educação escolar, quando nós estamos trazendo a questão, né, metodológica da pedagogia histórico-crítica, nós temos que levar em consideração, né, que a gente para muito pouco para pensar sobre como é que nós aprendemos. A gente ensina, a gente é professor, dedicamos nossa vida, né, a transmitir conhecimentos. Sei que algumas pessoas até resistem a esse termo transmissão dos conhecimentos, mas nós, na pedagogia histórico-crítica, não temos nenhum preconceito contra essa palavra, né? Entendemos, sim, que da mesma forma que a gente precisa transmitir afeto, e aí não tem problema usar a palavra transmissão, a gente precisa transmitir, né, interpessoalidade, a gente precisa transmitir também conhecimentos historicamente sistematizados, né? E pouco nós nos dedicamos a compreender como é que nós, não só nosso aluno, como é que nós aprendemos. E como é que nós aprendemos diz respeito a uma teoria do conhecimento. Diz respeito, portanto, a um aspecto que vai balizar o meu método, né? Que vou ensinar a partir de determinadas prerrogativas metodológicas. É claro que a questão, né, do método, o estudo do método, eu até, né, vou deixar como sugestão futura para vocês uma questão que vale a pena, né, vocês se dedicarem. Porque se eu pretendo ensinar, nada melhor do que conhecer como o aluno aprende e como nós próprios aprendemos, para que nós possamos, então, eleger as melhores ações, né? Os melhores procedimentos, sabendo por que estamos escolhendo estes procedimentos e não outros, né? Se eu estou, num momento, introduzindo determinado conhecimento, eu vou usar um tipo de expediente. Se eu já introduzi este conhecimento, se meus alunos já entraram em relação com este conhecimento pela via da sistematização, né? Se eu estou no momento que eu posso verificar o alcance do aprendizado, se é isso que eu quero, eu vou usar outros procedimentos. Enfim, quem vai, então, orientar, né, quais procedimentos de ensino escolhemos, não é a nossa cartola, né? Não é pensar no procedimento de ensino porque os alunos gostam disso ou gostam daquilo, vamos fazer uma dinâmica, vamos fazer um sei lá eu o quê, um debate, né? Isso anima a aula. Não, eu não posso escolher os expedientes com os quais eu trabalho a partir desta prerrogativa, né? Por quê? Porque o meu trabalho está numa esteira, e a esteira é a esteira do ensinar e aprender, né? Do ensino e da aprendizagem. Mas, assim, a grossíssimo modo, passando muito rapidamente, né, pela nossa perspectiva de método, né,
teoria do conhecimento, para nós, a gente tem 3 palavrinhas que são chave nesse âmbito. Quais sejam? Partimos do pressuposto que a construção do conhecimento principia, tem como ponto de partida o real sensível, acerca do qual nós captamos elementos, características, propriedades, pela via dos nossos sentidos. O primeiro, o ponto de partida da aprendizagem é esta primeira relação empírica com o fenômeno. Porém, a este momento, a este alcance, o nosso conhecimento acerca deste objeto ou fenômeno ainda será um conhecimento sincrético. Por que sincrético? Porque pela via dos nossos sentidos, nós representaremos, construiremos uma imagem deste objeto, mas que ainda carece articulações lógicas internas. Vou dar um exemplo que talvez ajude a entender. Todos nós, de repente, nos deparamos com um texto, com um artigo, qualquer um livro, qualquer coisa que a gente vai estudar. E a gente está começando a estudar aquilo. Nós não dominamos nada, estamos no ponto zero. E aí nós fazemos essa primeira leitura. Ao terminarmos essa primeira leitura, o que é que a gente pode até dizer para o colega? Não entendi nada. Bom, mas como persistentes e professores que somos, nós não vamos desistir. Então, vamos lá. Eu vou voltar no texto. E agora, provavelmente, o que eu vou fazer? Eu vou agir igual o esquartejador. Eu vou lá por partes, eu vou parar, eu vou grifar, eu vou levantar uma ideia daqui, outra ideia dali, E avancei. Sem dúvida nenhuma. A hora que eu terminei isso, provavelmente eu já não vou dizer mais assim, eu não entendi nada. Provavelmente eu vou ser capaz de falar algumas coisinhas sobre. Mas eu ainda não formulei a síntese. Eu ainda não vou ser capaz de dissertar sobre aquele texto, sobre aquele conteúdo. Então, o percurso da aprendizagem, ele se encaminha da síncrese para a análise, tendo em vista a formulação de uma síntese. Então, síncrese, análise e síntese balizam não só a construção do conhecimento novo, no caso da construção do conhecimento científico, como orienta também a construção do conhecimento novo para determinado indivíduo, no caso, o nosso aluno. Aquele conhecimento que nós estamos ensinando não é novo, já está sistematizado, já é uma teoria velha conhecida nossa, mas ela é nova para o nosso aluno, que está ali para aprendê-la conosco, Então, compreender e entender que o primeiro momento é um momento de síncrese, que a síncrese precisa ser seguida de um paciente expediente de análise, e o papel do professor, a tarefa fundamental nossa como professores é realizar esta análise. Análise do quê? Análise do fenômeno que coabita a realidade concreta, mas que é representado pela teoria que nós estamos estudando. Até porque eu costumava dizer,
junto aos meus alunos na graduação, brincava com eles e dizia assim, gente, os conceitos, as teorias, elas não nasceram na cartola de nenhum cientista. O Freud, por exemplo, falando do lugar da psicologia, né? O Freud, por exemplo, não acordou um belo dia e falou assim, vou sistematizar a psicanálise. Claro que não, né? A psicanálise se desenvolve a partir da relação deste cientista com determinados fenômenos psíquicos, fenômenos mentais com os quais ele se deparava, né? Que julgava necessário analisar, explicitar, compreender, decodificar e formular uma teorização. Penso que esse é o caminho que é atravessado por todos, né? Por todas as áreas. Então, o nosso aluno, se nós não deixarmos muito claro para ele que a raiz do conceito é a prática social, a raiz do conceito é a realidade de carne e osso, a raiz, portanto, é, né, o empírico, nós corremos o risco de praticar, né, e aqui eu já me aproximo, né, da questão da aula, de um exercício pedagógico que pouco avança o verbalismo. Porque ensinar conceito, né, na nossa aula, primarmos por ensinar conceitos, por enriquecermos a consciência dos nossos alunos com os conhecimentos que vão ser exigidos deles como futuros profissionais, né? Não exercício minêmico, não é exercício de memória. Até porque a memória humana não é um saco sem fundo. Quão frustrante é quando um professor, né, lá no terceiro ano, faz uma determinada pergunta para o aluno: vocês estudaram isso, não estudaram? E eles olham com cara de paisagem. Como assim? Vocês estudaram ou não estudaram? Aí, assim, aqueles, né, menos tímidos, estudamos. O que vocês lembram? Silêncio. Horas. Será que a gente pode dizer que houve aprendizagem? Muito provavelmente o que houve naquele momento foi uma retenção minêmica, foi uma retenção de memória, memória de trabalho. Ele memorizou para fazer a prova, ele até passou, ele foi aprovado, mas ele não formou aquele conceito. Ele não domina aquele conceito. Então, um dos grandes problemas, né, que atravessam a própria dinâmica do nosso ensino, isso, incluindo aqui o ensino superior, é o fato de que nós tomamos a aula como células particulares, e não como instituintes de um tecido ou de uma tessitura mais ampla, que articula conhecimentos, né? Quando estava na graduação, ministrava aula no terceiro ano, sexto semestre, né, do curso de psicologia. E levando em conta a necessidade de mudar um pouco essa sistemática, né, da aula, minha aula, o meu pedacinho, o meu conteúdo, né, disciplina quase que vira propriedade privada do professor, né, e não um acervo de conhecimentos. Eu propus aos meus alunos, num determinado momento, trabalho de finalização, né, do semestre, que eles deveriam me fazer, né, um trabalho que era uma análise psicológica, né, de determinada questão, e para esta análise, eu levantei todos os parâmetros que eles precisariam utilizar. E nesses parâmetros que eu levantei, que eles precisariam utilizar, existiam conteúdos de uma disciplina que era do primeiro ano.
conteúdos de mais 3 disciplinas que eram do segundo ano, ministradas por colegas, não foram ministradas por mim, disciplinas ministradas e estava ali, eu estaria avaliando aquilo. Assim que coloquei isso para eles, né, a reação não foi outra, foi a seguinte: como assim, professora? Mas isso aí era de desenvolvimento 1. Aí eu disse, não, bem, isso aí não é de desenvolvimento 1. Isso aí é conhecimento que psicólogo precisa ter. Né? O conhecimento não é afeto à disciplina, nem. Não, é conhecimento que você precisa dominar. Não interessa se aprendeu ou não aprendeu no primeiro ano, no segundo, no terceiro. Você tem que saber. Agora você vai ter que me mostrar que você aprendeu. E se você não aprendeu, recupera a apostila, recupera o livro, recupera, né, aquilo que ficou para trás e vai estudar. Porque isso aqui é requerido e necessário para o seu avanço. Né? Bom, para encurtar a história, por mais que eles tenham tido uma reação inicial de estranhamento, eu estou aposentada já há 5 anos, né? E sei que esse trabalho, né, que a gente começou lá há anos atrás, até hoje é realizado, né, pelos colegas que continuam, com a mais absoluta avaliação positiva por parte dos alunos. Por quê? Porque é no meio do curso e é a hora de formular síntese. Nós precisamos oportunizar aos nossos alunos o estabelecimento de relações cognitivas entre o que nós ensinamos. A prática pedagógica histórico-crítica é uma prática pedagógica que prima por formar. Essa é a questão básica. Se eu vou usar um procedimento A, B, C ou D, isso é secundário. O que importa é que com este procedimento eu esteja auxiliando o desenvolvimento integral, né, afetivo-cognitivo dos nossos alunos. E com isso, né, eu aproveito também para dizer que quando nós praticamos o que eu chamo de didática da cômoda, o que é didática da cômoda? Né? Vamos imaginar cada disciplina, ou cada semestre, ou cada ano é uma gaveta. Né? Então, olha lá, estamos lá no primeiro ano, abre a gaveta do primeiro ano, joga um monte de coisa. Terminou o primeiro ano, fecha a gaveta. Abre a gaveta do segundo, e nunca mais abre a gaveta do primeiro ano. Né? Quer dizer, enquanto nós não construirmos estratégias de trabalho coletivo para superar a didática da cômoda, nós vamos deixando, né, os nossos alunos à mercê das relações que eventualmente eles estabeleçam entre os conteúdos ensinados, né? Que se estabelecerem e forem adequadas, ótimo. Mas o que não raro a experiência nos mostra é que eles solitariamente não juntam o Lé com o CRE de disciplinas diferentes, de conteúdos diferentes, e nós quase que ficamos satisfeitos, né, com o nosso trabalho. Por quê? Porque não abrimos a nossa lente, não olhamos para além da nossa célulazinha, né, do nosso pedacinho. E esse é um convite que a gente faz sempre em relação à prática pedagógica histórico-crítica. Olha, se não der para ser por 100% do coletivo dos docentes, vamos formar um pequeno grupo. Vamos nós três aqui, ó, que temos esse anseio, esse compromisso, vamos estabelecer estratégias de trabalhos diferenciados. Sobretudo, né, porque nós já estamos lidando com o jovem adulto. E o jovem adulto, né, e no nosso próximo encontro, a gente vai trabalhar um pouco a questão do desenvolvimento do pensamento. O jovem adulto está num momento feliz para ultrapassar alcances de pensamento infantis,
empíricos, sensoriais, e avançar em direção ao pensamento rigorosamente abstrato, né? Quando a gente fala em pensamento rigorosamente abstrato, ou mesmo pensamento abstrato, a que nós estamos nos referindo? Sabe, aquele tipo de pensamento que enxerga para além da curva, né? Nós não queremos alunos que só enxerguem até a curva. Nós precisamos formar indivíduos aptos a enxergarem para além dela, porque estes serão os indivíduos capazes de criar, e não meramente e simplesmente reproduzir, até com relativo grau de competência, mas com alcances de capacidade, não raro, limitados, porque capacidade e competência não são sinônimos. Capacidade aponta na direção do desenvolvimento integral, teoria, prática. Praxis não se treina, competência se treina. Capacidade, né, se exercita no árduo exercício do estudo, do avanço, né, e da complexificação do processo educativo. Por que eu estou usando essa palavra complexificação? Porque, não raro, nós tendemos a adotar a via da simplificação do ensino. E Vygotsky nos dizia, pela via da simplificação do ensino, não promoveremos os máximos alcances factíveis para o desenvolvimento psíquico dos nossos alunos. Então, né, que consigamos nos organizar, nos unir e pensar uma prática pedagógica a serviço do desenvolvimento das capacidades humanas. E a capacidade, né, mais representativa do ser humano é a capacidade de criar. Com isso, temos alguns minutos, eu paro e fico à disposição para eventuais questões que vocês nos façam. Professora querida, muito obrigada por essa aula primorosa, né? Muitos elementos para pensar e trazidos, né? A senhora havia comentado, né? Eu acredito que o Newton Duarte, o professor Ricardo já teriam falado sobre isso, né? Mas a senhora traz do seu jeito particular, né? E são aspectos que nunca é demais lembrar também, né? Então, agradeço imensamente, né? E nós temos, sim, uma questão aqui no chat, eu não sei se a Bruna, eu estou vendo aqui no perfil da Bruna que ela não está com microfone, não está com o microfone habilitado, não sei se a Bruna gostaria de fazer a pergunta ou se a Bruna deseja que eu faça. Sim, ela está dizendo isso, ela está sem microfone, né? Mas antes de colocar a questão da Bruna, só para não perder, para não esquecer, eu ando meio esquecida depois da Covid. Quando a senhora fazia aquela discussão, né, sobre uma pretensa separação entre teoria e prática, né, que as pessoas acabam separando e tal, né? Lembrei que, inclusive, instituições, vamos dizer assim, com intencionalidades não muito honestas ou não muito honestas mesmo, vou chamar assim, né? Usam essa falácia, por assim dizer, para nos dizer que elas estão nos oferecendo uma vantagem, né? Eu digo isso porque é muito comum vermos aqui em Florianópolis, eu não sei se algum colega já viu também, né, nos outdoors ali de algumas instituições, especialmente privadas de ensino, assim, algumas faculdades, alguns centros universitários, não sei se vocês já viram,
propagandas do tipo assim, aqui você tem menos teoria e mais prática, né? Como se eles estivessem nos oferecendo uma grande vantagem, né? Então, olha só como esse discurso ele cola, ele gruda, né? Ele é encantador, né? E como esses atores, né? Esses grupos empresariais aí se valem desse discurso para nos dizer que eles estão nos oferecendo uma grande vantagem, né? Que o nosso curso ele é prático, né? Quando na verdade estariam no mínimo nos enganando, né? Então, gostaria de fazer essa observação. Não sei se a senhora gostaria de comentar, né? Muito bem lembrado, né? E olha, na verdade, quando nós temos toda esta apologia, né? Toda esta ênfase, inclusive em documentos oficiais, né? Enaltecendo a prática, quando no âmbito da formação de professores, afirmando que o jovem aprendiz lá no curso de pedagogia deveria ir aprender com um professor mais experiente, aprender na prática, a partir da prática. Na verdade, isto, para além de uma série de outras questões, né, que o tempo não nos permite avançar, mas, em última instância, isso reflete a mercantilização da educação. Por quê? Porque quanto mais a formação for aligeirada do ponto de vista do desenvolvimento cognitivo, mais refém o sujeito vai ficar do compra-curso. O que nós estamos vendo hoje? Né? Quer dizer, olha, empresas de educação na Bolsa de Valores, porque vender curso é altamente lucrativo. E para quem que eu estou vendendo o curso? Para aquele que está lá penando porque fez um curso que ensinou a prática. Agora, a prática social é histórica, a realidade muda. Só quem desenvolve pensamento acompanha o curso da história. Então, é autonomia intelectual, é disso que nós estamos falando quando falamos em praxis, quando falamos num curso que prima, né, pela teorização, que não tem medo de teoria, que não tem medo de conceito, né, e que sabe que a competência eu treino qualquer um, até num chimpanzé, eu posso tornar um chimpanzé competente para fazer uma série de coisas. Agora, dizer que ele está compreendendo aquilo que ele está fazendo é outra história. E dizer que se mudar um pouco o padrão para o qual ele foi treinado, né, ele vai dar conta dessa mudança, não é isso que a gente vê. Né? A competência tem limite. Então, nós não podemos ser ingênuos de achar que formação por competência está valendo para todo mundo no nosso país. Não é verdade. Né? Nós não podemos perder de vista que a educação escolar ela é atravessada por todas as contradições de classe. Né? Então, uma das bandeiras da pedagogia histórico-crítica é quando o professor Demerval coloca: enquanto os dominados não dominarem o que os dominantes dominam, permanecerão em condição de dominação. Né? Então, a competência é utilíssima, ela é utilíssima para o mercado. Né? Até porque o trabalhador, cada vez mais, é descartado sem maiores pudores, vamos dizer assim, pela lógica do capital. Né? E esse trabalhador, muitas vezes descartado, é aquele sujeito que vai se ver obrigado a comprar mais prática, para comprar mais prática, pagando o que não tem, deixando de comer às vezes, para pagar mais prática, na esperança de que, por essa via, ele encontre um lugar ao sol no mercado de trabalho. E a gente sabe que o caminho não é esse. Né? Perfeito, professora, perfeito. Essa frase do professor Saviani, ela resume de forma magistral, né,
o que nós estamos falando, né? Professora Bruna, então, a nossa colega professora Bruna, que é professora do campus Tubarão, né? Ela agradece, ela diz o seguinte, ela deixou registrado aqui no chat, né? Ela agradece pela partilha, pelos exemplos, né? E ela reafirma aqui o compromisso, e realmente a professora Bruna, ela é perceptível o compromisso, Bruna, que você tem com a tua formação continuada, né? A Bruna é assídua aqui nas formações promovidas pelo departamento, ela procura fazer todas as formações aqui que nós organizamos, né? E ela diz que ela está buscando se aprofundar sobre a PHC, né? E principalmente pela formação inicial, porque a professora Bruna é pedagoga, né? E pela atuação profissional dela também, porque a Bruna é docente do eixo de formação pedagógica, né? E aí ela faz uma pergunta, né? Ela pede se, do seu ponto de vista, é possível, de fato, consolidarmos e incorporarmos a PHC na educação profissional e tecnológica. E aí ela complementa dizendo, considerando principalmente uma instituição como a nossa, cujo foco está na EPT, com menor parcela de cursos de licenciaturas, mas não só, né? Eu pediria licença para a Bruna também para colocar, né, que não só o fato de nós termos uma oferta tímida de cursos de formação de professores, né, hoje, inclusive, nós estávamos olhando os percentuais, né, porque a lei de criação dos institutos, ela prevê que a gente deve ofertar 20% de cursos de formação de professores, né, mas nós não chegamos aí ainda nos falta bastante para atingir esse patamar, né. Mas eu vejo também como problemático, Bruna, a questão também da formação dos nossos docentes, né? Porque nós temos muitos docentes bacharéis, né? Que não têm licenciatura e também não quer dizer que ter licenciatura também isso está resolvido, né? Os que têm licenciatura também precisam ter, todos nós, todos e todas, né, precisam ter compromisso constante com a sua formação continuada, né, inclusive, nós comentávamos isso com um colega que está aqui, né, ele estava chamando a atenção que hoje nós temos pouca gente aqui, né, então também do compromisso com a formação continuada, né, então nós temos essas questões ali espinhosas, né, que é um percentual considerável de docentes que não são licenciados, né, essa dificuldade, vamos dizer assim, da formação continuada por várias questões, né? Não estou aludindo aqui que a questão seja só o compromisso do sujeito, né? Mas por uma série de questões, né? De questões objetivas, de condições, né? Uma série de questões que muitas vezes vão obstaculizar que o docente possa fazer a formação continuada, né? E também acho que eu concordo em total medida com a Bruna, né? Também pela nossa pequena parcela de cursos de licenciatura, né? Porque isso poderia retroalimentar, poderia ser um fator para potencializar também, né? A PHC e todo esse estudo ali das teorias pedagógicas, né? Enfim, uma coisa poderia retroalimentar a outra, né? Então, eu não sei em que medida, professora, também a senhora tem familiaridade, né, com os institutos federais, né, com o universo aqui dos institutos, né? Mas a Bruna gostaria de lhe ouvir, então, né? Eu considero um desafio hercúleo, um desafio bastante grande, né? E gostaria de ouvir, então, da professora, né? Como a senhora vê essa questão, né? Embora a professora não venha da educação profissional, né? A professora Sim, na universidade, né? Então é bom isso. também. Era o que eu ia dizer, né? No sentido de que o universo que eu coabitei mais diretamente e atuando profissionalmente, né? Foi no âmbito da universidade, marcada, né? Pelo tripé, né? Ensino, pesquisa e extensão. Então, acaba tendo uma configuração bastante diferente dos institutos. Agora, eu vou fazer uma colocação, Bruna, no sentido de até ir além
da questão dos institutos em si. Eu diria, implementar pedagogia histórico-crítica é fazer resistência à banalização da educação escolar. É resistir defendendo a escola. Não é algo, né? Eu não entendo possível dizermos assim, olha, a partir do 2025, todo mundo aqui no Instituto vai trabalhar com pedagogia histórico-crítica. E trabalhar com pedagogia histórico-crítica vai ser seguir esse manual. Não, não é. Não existe essa possibilidade. Nós lidamos com contradições sociais. E nada mais contraditório do que considerarmos a educação escolar, a própria formação profissionalizante nos tempos atuais, com inteligência artificial vindo aí, né? Com toda a parafernália tecnológica à nossa disposição, né? Quer dizer, olha, passada da hora de nós repensarmos o papel da escola, papel dos conteúdos. Então, quando você coloca, dá para aplicar, eu vivi como professora e atuei o tempo todo à luz da pedagogia histórico-crítica. Por quê? Porque isto é aquilo que eu comecei a minha fala, né, tentando mostrar. Isso é um ideário, isso é um ideal, isso é o que move, é o que alimenta, é o que impulsiona. E vim de um curso em que nós tínhamos um coletivo, né, trabalhando à luz da pedagogia histórico-crítica. Mas era a totalidade do curso? Não, também não era. Agora, o mais bonito da gente constatar do ponto de vista histórico é que quando nós nos diferenciamos pela qualidade do nosso trabalho, o nosso aluno percebe. E não tem melhor retorno, feedback e sensação do valeu a pena quando isto é reconhecido pela formação do nosso aluno, né? E o nosso aluno também movimenta o curso. O nosso aluno também reivindica. A gente espera, né? O nosso aluno também avalia. Então, é esse o movimento, né, que eu entendo atravessado pela pedagogia histórico-crítica, não só nos institutos, mas nas escolas em geral, né? Nós temos que lembrar que a gente está falando do lugar de uma teoria pedagógica que penteia contra pelo, né? Não é uma teoria pedagógica que penteia a favor do pelo. Não, a gente penteia contra pelo. A gente rema contra a maré, né? Será fácil? Não, não será fácil. Impossível? Também, de maneira nenhuma. Porque se assim o fosse, a pedagogia histórico-crítica não estaria crescendo, né, como a gente vê que ela está crescendo no nosso país em geral, né? E por que crescendo? Porque as pessoas, pouco a pouco, vão percebendo que não dá mais para fazer de conta no âmbito da escola. Professora, eu gostaria de registrar, até eu peço licença para a colega aqui, a professora Daiane. Não sei se a Daiane vai querer fazer alguma pergunta também, fazer alguma colocação, né? Mas nem tudo está perdido. Nós temos uma pesquisa de mestrado em andamento aqui, da qual eu fui banca, da nossa querida colega Daiane Vieira, que está aqui conosco, que estava com a câmera ligada até há pouco, né? A Daiane voltando aqui, né? E a Daiane está fazendo esse pentear a contrapelo ali com muita rigorosidade, com muita seriedade, né? E então de fato, não sei se motivado pelas nossas formações, né? Porque a gente tirou da gaveta e botou na mesa
né, botou circular coisa, né, nós estamos tendo pesquisas, né? Eu fui banca outro dia também de um TCC de graduação também, do ensino de química, né, na perspectiva da PHC, né? Então, estão acontecendo movimentos, né? Então, eu gostaria de saber se a Daiane quer falar alguma coisa. Olha só, olha só. Não sei se a Daiane quer falar. Quero, obrigada, Eliane, pelo carinho, porque assim, eu estou aqui, né? Eu já ouvi várias falas da professora Lígia, assim, a gente comenta sobre essa questão, vinha falando do ensino remoto, né? E essas questões de internet, mas assim, graças a essa possibilidade que eu estou aqui em Criciúma, né? Aqui no sul de Santa Catarina, podendo ouvir, e com a pandemia eu tenho pesquisado essa questão do ensino remoto, né? Em tempos de pandemia, então é o que está me levando a minha pesquisa de mestrado. Então, eu vejo que, claro, muitos problemas surgiram, mas assim, a gente teve acesso a muita informação, a muito conteúdo, a muitas aulas assim maravilhosas. Eu já assisti a algumas da professora Lígia, assim, e que de repente eu não sei se eu teria tido essa oportunidade, né? Presencialmente, assim, questões de a gente não ter condições materiais de estar viajando muito em congressos e tal, né? Então, quero dizer que esses dois lados têm surgido muito na minha pesquisa, né? Então, o ensino remoto, a gente sabe que propiciou muitos problemas e defasagens. A minha pergunta eu queria fazer nesse sentido. Nas entrevistas que eu fiz com os docentes aqui do campus, né? Eles citaram muito isso, que depois da pandemia os alunos voltaram muito sem foco, sem concentração, com dificuldade, e aí os professores questionam, mas até quando nós vamos ter que ficar reduzindo o conteúdo, né? Então, muitos colocaram assim, que no começo da aula tem que fazer um resumo daquilo que vai explicar, né? Algo super resumido para que os alunos consigam acompanhar, e o foco, né, vai se perdendo, a concentração e muitos citam essa questão do estudante, de estudar, do aluno acompanhar, de ter um ritmo de estudo, né? Então, isso com a pandemia, né, depois do ensino remoto, veio muito forte, assim. E aí, a professora Lígia falou ali no começo, né, que um caminho para a gente seguir seria esse de a gente estudar sobre métodos de ensino, né? Como a gente... que caminhos a gente poderia seguir enquanto docentes, o que ler, né, para que caminho seguir para oportunizar uma aprendizagem, né, melhor para os nossos estudantes, assim. Comigo? Opa! Bom, penso, né, que essas considerações, né, da Daiane, né, são fundamentais pararmos para pensar né, no pós-pandemia, ensino remoto, as suas a dupla face, né, do uso da tecnologia. Agora, eu penso que o que nós não podemos também perder de vista é que não raro, né, essa defasagem dos nossos alunos, atribuída, né, ao ensino híbrido, né, o teleensino, todas as estratégias que foram criadas, que deixaram lacunas do ponto de vista do conteúdo, né, e também lacunas do ponto de vista do desenvolvimento mental, do desenvolvimento psíquico, né? Agora, quando eu estou falando em desenvolvimento psíquico, a exemplo, por exemplo, de atenção, né? A dificuldade do nosso jovem prestar atenção, a dificuldade do nosso jovem, inclusive, memorizar, né? Se passa uma lista, um comando de 3 itens, esquece 2, isto nós não podemos atribuir só à questão educacional na pandemia. O que nós precisamos, né,
levar em consideração, e vários pesquisadores estão chamando atenção para esse ponto, é a questão da adicção ao celular, adicção à tela, né? O nosso jovem está escravizado pelo brilhinho, pela tela, pelo fluido, e com isso, uma formatação cerebral, uma formatação neurológica muito preocupante, né? Então, quanto jovem hoje pega um livro, letrinha preta na página branca, para ler? E quantas reclamações nós, inclusive, recebemos de alunos se você passa um texto que tem mais de 3 páginas para ele ler, né? O apelo ao resumo, o apelo à síntese, o apelo ao simples, o apelo ao lúdico, o apelo ao divertido, nada disso vai formar personalidades sólidas. Então, penso que, claro, temos a variável, né, modalidades educacionais em pandemia e pós-pandemia, mas temos também um contexto, uma configuração social mais ampla, comprometendo o desenvolvimento psíquico dos nossos jovens. Sinto que cada vez mais nós estamos diante de uma futura geração extremamente preocupante. E nós, na escola, né, eu me pergunto e nos pergunto, temos feito o que contra isso? Se, não raro, aceitamos o trabalho da pesquisa do celular, aceitamos o mais simples, aceitamos o resumo, aceitamos o nível da informação, e informação é uma coisa, conhecimento é outra, né? Então, penso que nós precisamos também ampliar o nosso olhar para ver qual é a nossa parcela de responsabilidade nas atividades que estamos propondo para os nossos alunos. É isso. Seu microfone está fechado, Eliane. Perdão, obrigada. Professor Marco, nosso diretor, quer fazer a manifestação em viva voz aqui, para a gente finalizar daí, né, considerando que nós tínhamos estipulado das 15 até as 17, né, e considerando que nós podemos contar com a presença dos nossos intérpretes até as 17, né, que o contrato de trabalho deles tem algumas especificidades, né, então nesse sentido. Então, só gostaria de saber se o Marco quer fazer em viva voz a sua manifestação, Marco. Boa tarde, professora. Como eu já tive a oportunidade de escrever no chat, foi um prazer ouvi-la. Sorte que temos adicção aos meios digitais, porque eu não consegui desgrudar da senhora aqui a tarde inteira, né? Então, em nome do Instituto Federal, eu gostaria de agradecer imensamente. Aliás, gostaria de tê-la em outros momentos, em outras formações. Os nossos campos estão demandando cada vez mais esta aproximação prática, né? A sua praxis em sala de aula é fundamental para que os nossos professores aprofundem o seu fazer, aprofundem o seu conhecimento teórico e o seu fazer prático, trazendo cada vez mais. E eu estava até escrevendo uma provocação aqui no chat, quando a Eliane me convocou para fazer ao vivo, e uma pergunta bastante simples, até para não extrapolar o horário dos nossos intérpretes. É possível conviver ou fazer a PHC na educação à distância? Primeira observação, rápida. Será que nós poderíamos falar em educação à distância? Eu penso que educação é um processo interpessoal, intercoletivo, interpsíquico. E nada, nem expediente algum, substituirá
o olho no olho, ou poderá substituir o olho no olho professor-aluno. Eu não acredito que exista educação à distância. Pode existir algum tipo de ensino, mas educação presencial, interpessoal, interpsíquica, para que possa ser, inclusive, afetivo-cognitiva. Muito bem. E a educação mediada por tecnologias pode, professora? Volto à palavra educação, não acredito. Muito bem. Então, novamente, eu agradeço imensamente a sua participação. Ouvindo pessoas, né, do seu calibre intelectual, é que nós vamos conseguir avançar nisso, né, nesse mundo, né, da educação e fazer frente aos desafios de tornar essa sociedade cada vez melhor. Então, eu agradeço imensamente a senhora, né, já estamos estourando o nosso tempo, né, agradeço ali aos intérpretes de Libras, que estiveram conosco essa tarde, a professora Eliane também, a Daiane que está ali com a câmera aberta, né, e retorno a palavra à professora Eliane. Obrigada, e eu gostaria só de deixar um gancho, talvez, para o nosso próximo encontro, né? Não sei se poderia se chamar de pulando as cercas teóricas aqui, mas eu tenho uma propensão, assim, para a educação popular. Eu acho que a PHC e a educação popular têm muito a conversar, né? E o meu livro de cabeceira tem sido esse aqui, Paulo Freire e a Educação Popular, Esperançar em Tempos de Barbárie, e tenho pensado aqui nos círculos de cultura, né? Tenho pensado nas aproximações possíveis de serem feitas entre a PHC e a educação popular, né? Então, talvez fica para o nosso próximo encontro, né? Para a gente, gostaria de ouvir a professora, né? Sobre o que a professora pensa, né? Acerca dessa possível aproximação, né? O que a PHC e a educação popular têm a conversar, a convergir, né? Mas deixamos para a próxima, então, né, considerando o avançado do nosso horário. Então, eu agradeço imensamente, professora, do fundo do meu coração, pelo seu aceite, pela paciência também, né? A professora tinha me proposto para a gente parar, né, quando começou a cair a conexão, né? Disse, professora, por favor, se a senhora aceita mais uma vez, e que bom que deu certo, né? Olha só, a profecia do Jefferson deu certo, ele falou que agora vai e foi, deu certo, né? Então, agradeço a todos e todas novamente a presença aqui, as colocações, as perguntas, né? E desejo, então, um excelente final de semana, né? E a gente se encontra novamente, então, para o nosso segundo encontro no dia 12 de maio, né? Qualquer coisa em contrário, eu mantenho todas e todos avisados. Muito obrigada, então, e sigamos um excelente final de semana. Gratidão a todos e todas. Tchau, tchau. Tchau, obrigada.